Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Mais uma canção do Koinonia que marcou muito a minha vida. Canções do Espírito, né? Então, dando continuidade ao nosso tema, ao nosso assunto, eu estou olhando aqui para lá e para cá, porque eu estou gravando no câmera e celular. Então, é que esse estudo, essa reflexão, você vê que aqui é feito da maneira mais simples possível. Estou aqui no meu quartinho de ensaio, é onde eu gosto de gravar as coisas. Mas enfim, que essas reflexões, esses estudos nos levem a um querer mais, de intimidade, de aproximação, de comunhão com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então vamos ser um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais longo, e temos que, se eu não me engano, são 14 pontos aqui que nós vamos falar acerca do Espírito Santo em relação ao discípulo de Jesus, em relação ao cristão. Existe pelo menos duas linhas de teologia que diz que para você ser um cristão cheio do Espírito Santo, você precisa ter conhecimento teológico. E por outro lado existe essa linha pentecostal, neopentecostal, que ele vai dar assim, uma ênfase unicamente em relação à experiência. É uma teologia espiritual empírica, né? Baseada muito na experiência e não no conhecimento. Só que a palavra de Deus, as Escrituras nos ensinam que essas duas vertentes elas precisam andar juntas para que haja equilíbrio. Conhecimento e poder espiritual. Manifestações do Espírito Santo e também conhecimento, a doutrina em relação à pessoa, as Escrituras, ao estudo das Escrituras. Ambas são muito importantes. Preciso encontrar a síntese e o equilíbrio para as duas, porque elas juntas elas são extremamente importantes para a saúde da vida cristã de qualquer um. Né? Essas duas vertentes separadas, elas são deformantes, elas são redutores desse projeto de fato da Bíblia cristã. Então, gente, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é que, a primeira coisa, o Espírito Santo é Ele quem nos regenera, Ele nos transforma, é Ele quem nos faz nascer de novo, nos faz nascer de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 5, o que diz? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele está falando aqui que sem a obra do Espírito Santo, Paulo está falando a Tito, olha, Tito, sem a obra do Espírito Santo, não há nada novo que surja no coração humano. Porque somente o Espírito Santo é Ele quem vai gerar uma nova criatura. Ele nos salvou mediante esse lavar regenerador, renovador da pessoa do Espírito Santo. Ele que gera uma nova criatura. Então, a moral vai fazer surgir um grande moralista, os compromissos cívicos vai tornar uma pessoa, um cidadão responsável, respeitável. A política vai fazer do ser humano essa pessoa ser mais esperta. A política vai tornar o ser humano um homem mais crítico. A religião vai fazer com que o ser humano se transforme num filantropo. O amor pela família vai tornar o homem
um ser mais respeitado, mas saiba de uma coisa, nenhuma dessas coisas, por mais importantes que sejam, tem o seu lugar, eles não fazem brotar, nascer um novo homem segundo a imagem de Deus, né? Jesus mesmo disse, olha, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então ele diz que aqui, quem renova, quem regenera, quem está no processo de santificação do ser, cristificação do ser, é o Espírito Santo. É somente o Espírito Santo é que vai fazer surgir esse cidadão do reino de Deus. Paulo Coelho e Raul Seixas cantavam, né? Aquela música Sociedade Alternativa. Viva, viva a sociedade alternativa. E a sociedade, ela só vai ser uma sociedade diferenciada. Ela vai ser uma sociedade alternativa se ela for uma sociedade que nasceu de novo, com princípios do reino, com o coração do reino, com as manifestações visíveis, bonitas, atrativas do reino de Deus. E a tragédia da igreja é querer produzir homens sem o Espírito de Deus. Igrejas de homens e mulheres que não têm o Espírito de Deus, saiba de uma coisa, o que advém disso é tragédia. Mas é Ele, o Espírito Santo, que é esse que nos regenera, que está nos renovando nele mesmo, no Espírito Santo, tá bom? Segunda coisa, vamos lá, Efésios capítulo 1, 13 e 14. Segundo ponto importante, o Espírito Santo é a nossa garantia de salvação. Ele, o Espírito Santo, é a nossa garantia de salvação. O que diz o versículo 13 e 14 do capítulo 1 de Efésios? Em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o Evangelho, né, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. A palavra selado, aquele selo que colocava assim no emblema, numa carta. Vocês estão selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. Olha a palavra penhor. Ele, o Espírito Santo ao qual você foi selado, é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Então Paulo diz que que Deus colocou o Espírito no coração como penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Agora uma pergunta, o que é penhor? Já que o Espírito Santo, ele é o penhor, penhor é algo, olha só, penhor é algo que se deixa como garantia de que se vai efetuar o pagamento. Garantia é algo que se deixa como garantia de que o devedor vai voltar para cumprir aquela dívida, para pagar aquela dívida, sanar aquela dívida, isto é, ele vai retornar para cumprir uma promessa. Ele está dizendo, veio o Senhor, veio Jesus, deixa o Espírito Santo como penhor, como garantia absoluta da nossa salvação, como prova de que nós não estamos abandonados, de que nós não estamos sozinhos, de que Ele voltará, porque Ele ressuscitou, também vai ressuscitar o nosso corpo mortal, tomará isso como propriedade exclusiva dele, sua, para o louvor de sua eterna glória. Os adventistas dizem que o selo de Deus é a guarda do sábado. O sábado é o selo de Deus para a igreja. Paulo discorda completamente disso. Ele diz para Tito, olha só, quem é o penhor do resgate? Quem é essa garantia? É a presença do Espírito Santo na vida daqueles que creem, na vida dos discípulos, na vida dos cristãos. Por isso, Ele é a nossa garantia. Me habita? Sim. Então Ele é o penhor. Aquele que um dia deixou isso aqui, um dia vai voltar para buscar e vai efetuar. Ok? Eu acho isso fantástico, irmãos. Eu amo essa palavra porque nós não estamos sozinhos. Nós temos a certeza de que Ele está conosco, que Ele voltará. Enfim, terceiro, o Espírito Santo é a nossa garantia da comunhão com Deus. Ele é a garantia da nossa comunhão com Deus. Primeira epístola de João. É bom a gente sempre lermos para que vocês possam saber de que eu não estou falando nada de mim mesmo. Ou não, eu estou tentando ser simplesmente focado no que está escrito, sem as diversas teologias que existem, né? Então, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 24, que diz: E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós,
pelo Espírito que nos deu. Conhecemos que Deus permanece em nós, sabemos que Ele permanece em nós, temos essa certeza. Por causa de quê? Por causa do Espírito que habita em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. Eu permaneço em Deus, Deus permanece em mim. Sei que, enfim, nós temos uma comunhão, né, com o Pai, porque Ele nos habita, o Espírito Santo nos habita. E o próprio João, no Evangelho, no capítulo 4 de João, João vai dizer assim, olha, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em vós, por causa do Espírito, né, que Ele nos deu do seu Espírito. Porque Ele nos deu do seu Espírito, Ele nos deu, então sabemos e conhecemos que Ele permanece em nós e nós permanecemos nele. Ok? Então Ele é a nossa garantia da comunhão com o Pai, com o Senhor Jesus. Quarto, o Espírito Santo é a nossa consolação. Vamos lá, João, Evangelho de João 14. São versículos bastante conhecidos, né? João 14, 16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja com vocês. Jesus prometeu enviar o quê? Outro. Presta atenção nessa palavra, outro. Outro Consolador. Ele estabelece uma equivalência comparativa, porque assim como eu consolava vocês, como a minha presença era um consolo constante para a vida de vocês, eu vou enviar outro Consolador. Ele vai estar me substituindo, não como uma presença física, mas como uma presença presente, constante, contínua, porque eu vou para o Pai. A minha presença física não vai estar mais com vocês. Conquanto a minha presença física não esteja mais com vocês, haverá presença em vocês espiritual, que vai ser esse outro consolo. E os discípulos sempre foram consolados por Jesus. Senhor, nós deixamos tudo, deixamos casa, deixamos pais, tudo para te servir. Aí o Senhor diz, olha, ouça, o que vocês vão ter aqui na terra será 100 vezes mais, além daquilo que está por vir, que vai ser muito, muito maior. Outro momento, Senhor, nós somos odiados, né, por causa do teu nome, nós somos desdenhados, nós somos os párias do mundo. Aí Jesus diz, olha, mas não se preocupe, porque vocês irão reinar, vocês vão governar no reino de Deus. Por aqui no texto, Jesus está indo embora, o coração deles fica triste também, fica murchos, né? Aí eles estão tristes e Jesus os consola dizendo, olha, não fiquem tristes, porque o que vocês estão sentindo agora são as dores do parto da salvação, sabe? Vocês estão vivendo a sombra desta hora, desta agonia, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meus discípulos, a cruz não vai ser erguida para sempre, eu vou ressuscitar, então vocês vão ficar alegres, e a ressurreição vai trazer essa alegria para vocês, essa certeza. E mais do que isso, eu vou enviar outro Consolador para vocês, para cuidar de vocês, para estar perto de vocês. Ele vai andar com vocês. Isto é, eu vou enviar outro Consolador. Vai ajudar vocês na caminhada. Então, quando você lê o livro de Atos e as epístolas, você não vê ninguém, Pedro, Paulo, ninguém com aqueles saudosismos dizendo, ai, que saudade do Senhor. Eu estou triste, está tudo tão vazio, não tem ninguém comigo. Esses são os papagaios que me ouvem e ficam gritando, eles querem me imitar. Então eles não ficam com aquele sentimentalismo assim, aquele sentimentalismo dolorido, sabe, vitimado, de seres vitimados. Não, eles não estão sendo consumidos de angústia. Isso não aconteceu porque o Senhor derramou o seu Espírito, né, que é um outro Consolador. Ele subiu ao céu, mas Ele deixou uma igreja retumbante, alegre, poderosa, transbordante no Espírito Santo. E a igreja que tem a presença consoladora do Espírito Santo, tem essa presença que o anima, que o energiza, que está ali ajudando, que está ali socorrendo. É a presença consoladora de Deus, que é o Espírito Santo. Amém? Vamos lá, para a gente não ficarmos assim tão
Então, no estudo não ficasse tão longo, porque vocês sabem que a minha intenção não é deixar tão longo, apesar que esse vai ficar um pouquinho. Mas o Espírito Santo é nosso intercessor espiritual. O Espírito Santo é nosso intercessor espiritual. Romanos 8, 26. Aí vocês sabem também esse versículo que é muito utilizado, muitas pessoas pregam. O Espírito Santo é nosso intercessor espiritual. Também o Espírito, que é o Espírito Santo, é óbvio, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Até aqui, ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aqui vale uma diferenciação. Porque lá no livro de Hebreus nós lemos também sobre Jesus, que é o sumo sacerdote, e que ele intercede por nós. João também, na Epístola de João, no capítulo 2, ele fala: filhinhos, olha, vocês não pequem, vocês não devem pecar, estou escrevendo para que vocês não pequem. Mas se alguém vier a pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, porque ele é a propiciação dos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas do mundo inteiro. Então nós temos a intercessão de Jesus e a intercessão do Espírito Santo. Existe uma diferença entre os dois? Sim. A intercessão de Jesus é uma intercessão judicial. É Ele quem perdoa os meus pecados. É Ele quem me lava no seu sangue. É Ele quem me perdoa, quem me purifica. A pessoa de Jesus. É Ele. Então, pequei, eu tenho um advogado de defesa junto ao Pai. E ele me lava no seu sangue. Agora, aqui nós estamos com um intercessor existencial. O Espírito Santo é um intercessor espiritual existencial. Porque é na hora das minhas fraquezas. É na hora em que ele está intercedendo por mim para me livrar do erro. Ele intercede por mim para eu não continuar fraco. Para que eu não seja dominado pela fraqueza, pela tristeza, pela angústia, pelo derrotismo, pela auto-vitimização. O Espírito Santo me vê em fraqueza e ele intercede por mim. É por isso que eu e você estamos aqui ainda, gente. Não é por causa das nossas boas obras. É porque Deus intercede diante de Deus por mim e por você. Espírito Santo que fala com Deus. Jesus que está intercedendo como advogado por mim e por você. Uma intercessão judicial, uma intercessão existencial. Se não fosse isso, eu acho que a gente não estaríamos aqui. Porque é somente dele que vem toda a justiça para nos justificar. Tudo. Ok, vamos dar continuidade. O Espírito Santo, sexto. O Espírito Santo é o nosso vínculo vital com Jesus. Porque ninguém pode afirmar que é de Jesus e não ter o Espírito Santo. Como é impossível dizer eu tenho o Espírito Santo, mas eu não tenho Jesus? Atos 19 nos fala exatamente isso, de um grupo de discípulos que é encontrado lá, em Atos 19, você pode ler depois. Eles tinham cara de discípulo, sabiam alguma coisa de Jesus, eles se autodenominavam discípulos, conheciam o batismo de João, o batismo do arrependimento, o batismo das águas, mas ignoravam o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Que história é essa? Que teologia nova é essa? E aí Romanos 8:9 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha a importância de não apenas conhecer, mas fazer do Espírito Santo o senhorio, o Senhor da nossa vida e sermos a sua habitação, sermos a sua morada. Porque ele é o nosso vínculo vital, essencial com Cristo, com Jesus. Sétimo. O Espírito Santo é quem transforma o nosso corpo. Isso é maravilhoso, porque 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis, desculpa, 6,19, né? 9 não, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, repetindo esse versículo, vocês sabem que o corpo de vocês é o santuário, é a habitação do Espírito Santo? Esse corpo enrugado, esse corpo cansado, esse corpo gasto, exausto, estressado,
adoecido. Vocês sabem que esse corpo que vocês têm, ele é santuário, morada do Espírito Santo de Deus, que vocês não são de vocês mesmos, e que o Espírito habita em vocês, que é esse Espírito que veio da parte de Deus e que vos habita. Então, se isso aqui é santuário, ele está dizendo que esse corpo ele é transformado. Ele é transformado, ele é transformado em um corpo para as boas ações, ele é transformado em um corpo para a glorificação do nome de Jesus, e não para a realização da carne, realização daquilo que não é de Deus. Então o nosso corpo, ele recebe a consequência desse vínculo vital do Espírito Santo na minha vida, que me conecta a Jesus, que me ensina a ser discípulo. Se somos habitação, santuário, alguma coisa de Deus acontece na nossa vida. Não é apenas no espírito, não é apenas na alma, mas o corpo também está em processo contínuo de transformação. O que acontece também? Oitavo ponto, o Espírito Santo é a nossa fonte de sabedoria na tribulação. O Espírito Santo é a nossa fonte de sabedoria na tribulação. Vou ficar olhando para cá porque parece que a minha câmera ali ela descarregou. Então, nós vamos ler Mateus, capítulo 10, versículo 20. Mateus, capítulo 10, versículo 20. Deixa que eu estou abrindo aqui. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E aí, nós vamos para Lucas 12 também, 12, versículo 11 e versículo 12. E quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Esses dois textos de Mateus e de Lucas, eles são sinópticos. Isto é, grande quantidade de histórias em comum na mesma sequência. E aqui está dizendo que exatamente nesse, onde está sintetizado aqui, que em uma hora do aperto, da tribulação, da angústia, da opressão, onde eles seriam levados aos tribunais, eles seriam questionados, eles seriam confrontados pelas autoridades judaicas ou romanas, enfim, em situações completamente adversas, o Espírito Santo concederia a eles esse espírito de sabedoria, esse espírito de persuasão, de conhecimento. Ninguém poderiam ser capazes de fazer escalar-lhes, porque eles estariam tomados pela sabedoria do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a fonte da sabedoria, do conhecimento em situações adversas, em momentos de tribulação, assim como se deu a Estevão. Estevão foi tomado desse espírito de conhecimento, sabedoria, de entendimento de uma maneira tão tremenda, profunda, poderosa, que ninguém conseguia resistir, né, esse tal conhecimento que estava ali em Estevão. Assim é com as nossas vidas. Nós também podemos ser como Estevão, em momentos desses pedimos: quem crer em mim, né, diz Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado, isto é, ascendido aos céus. Então ele está dizendo, Jesus está declarando que a vida existencial ela tem uma fonte. Sabe aquela fonte de água que você já teve a oportunidade de ver? Aquele manancial de água, aquela fonte de água que está jorrando. Você não sabe de onde vem, mas está jorrando, brotando água. Ele está dizendo, olha, a vida do cristão ele tem uma fonte existencial contínua, insecável, cotidiana e sobrenatural. Isto é, Jesus está dizendo, é impossível que quem crê nele volte novamente a ter sede existencial, sede de vida. Não é uma vida seca, sem propósito. É essa fonte de água da vida que habitaria o nosso interior, isso traria novidade de vida, vai propiciar essas águas que não se esgotam jamais. Isso é lindo.
Ele está dizendo, vocês vão ter plenitude, sabor de significado na existência de vocês. Ele, o Espírito Santo, é a nossa fonte de vida existencial. Estamos quase finalizando, tá, queridos? Vamos lá, o 10º. São 10, já a décima questão aqui referente à pessoa do Espírito Santo em relação aos discípulos de Jesus. É que o Espírito Santo é quem contemporaneamente julga os cristãos. O Espírito Santo julga os cristãos. Contemporaneamente, hoje. Atos 5, né, vai dizer sobre aquele casal Ananias e Safira. Você deve conhecer a história. Uma questão de uma venda de uma propriedade, eles mentiram em relação à venda, ao valor, né, ao que foi negociado. E o Espírito Santo imediatamente exerceu juízo sobre Ananias e Safira. Aí Pedro vai dizer, olha, por que mentistes? Porque você mentiu ao Espírito Santo. Você não mentiu a homens, você mentiu para Deus. E Deus não tem como você passar a perna em Deus, não tem como você ser 171 em relação a Deus, Ele sabe de tudo. E o Espírito Santo é aquele que nos julga. E aquele momento foi muito importante. O Espírito Santo tinha suas razões para fazer o que fez. Imediatamente eles foram fulminados, tiveram ali um ataque fulminante, ambos morreram. E também em 1 Coríntios 11:32, que é o texto da ceia, também nos diz que Ele nos julga para que a gente não seja julgado, para que, sendo julgado pelo Senhor, a gente não seja condenados com o mundo. Então Ele julga na ceia, Ele julga a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa motivação. Ele nos julga pela palavra, Ele nos julga através de um aconselhamento, por circunstâncias, por expressões de dor, de perplexidade que venham nos acometer. Ele está nos julgando, porque o Espírito Santo, se Ele é Senhor, se eu digo Espírito Santo, Tu és o Senhor da minha vida, então Ele tem total liberdade para fazer em minha vida o que Ele bem entender, o que Ele bem querer, inclusive nos julgar quando necessário. Ok? 11º, o Espírito Santo é quem nos justifica. Vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Espera aí que eu vou encontrar. Com certeza não sumiu aqui da minha Bíblia. 2 Tessalonicenses. Ó, vendo que às vezes até a gente... tá aqui. Não sumiu. Está aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito na fé e na verdade. É isso. Então ele está dizendo que quem nos santifica é o Espírito. Ele nos escolheu para a salvação pela santificação do Espírito. Santificação do Espírito. Fomos escolhidos para sermos salvos e um processo de santificação na nossa vida mediante o Espírito Santo que nos habita. Né? Assim como o contexto anterior ele está falando que havia gente que era maldizente, adúltero, beberrão, ladrão, que esses não vão herdar o reino de Deus, dos céus. Aí ele declara, assim tais fostes alguns de vós, assim eram alguns de vós. Então a igreja aqui de Corinto, né, ele fala isso na igreja de Corinto, como também a igreja de Tessalônica e qualquer outra igreja, ela tem que ser uma comunidade terapêutica, de confronto, é claro, confronto com o pecado, é óbvio. Ao mesmo tempo ela é uma comunidade de terapia, de recuperação, é um hospital, uma comunidade terapêutica, isto é, tais fostes alguns de vós, assim hoje não são mais. Por quê? Porque vocês estão aqui e vocês estão mudando de vida, é terapia, é confronto, é mudança, transformação, é novo nascimento. Então, são comportamentos e práticas de vida. Então o Espírito Santo, 13º ponto, é que o Espírito Santo é o Espírito da alegria. Você sabia disso? O Espírito Santo é o Espírito da alegria. Agora, essa alegria do Espírito Santo em nós não é resultado de uma música alegre, de uma música animada, não é resultado de um culto
que a gente chama de abençoado porque é um festival evangélico, nada disso. A alegria, eu acho que isso pode até acontecer, isso de vez em quando é bom, mas a alegria espiritual, a alegria bíblica é muito mais séria. Aliás, é sério quando se fala em alegria, porque é fruto do Espírito do Senhor em nossa vida. O que é a alegria? É um ambiente que está alegre? Não, a alegria é fruto do Espírito Santo na minha vida, porque não vai mais depender de circunstâncias, não dependerá mais das coisas boas estarem acontecendo ao meu redor ou comigo para eu me sentir alegre, ter razão para estar alegre. Não, é o Espírito Santo quem promove, é fruto, é uma condição existencial de alegria. Isto é, eu sou alegre porque o Senhor me habita, porque Ele agora disse que estaria comigo em qualquer que fossem as circunstâncias. Eu me encho de contentamento, de alegria, porque o Espírito Santo, o reino de Deus, é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo, conforme lá 1 Tessalonicenses 1,16. Então, que diz que a igreja transbordava de alegria, né? E no Espírito Santo, transbordava de alegria no Espírito Santo. Então isso tem muito mais a ver com uma condição existencial do Espírito que nos habita do que as circunstâncias que estão favoráveis. E por último, finalizando, é o Espírito Santo quem nos conduz à imagem de Cristo. 2 Coríntios 3. Tive alguns probleminhas aqui com as câmeras hoje, mas ainda assim eu vou postar. Peraí, 2 Coríntios, eu estou aqui. 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, quem é que nos conduz? A lei antes era o aio que nos conduzia. Agora, quem nos conduz aqui, gente, não é mais Moisés, não é mais a lei. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Isto está dito que em nós está sendo trabalhado, esculpido, transformado pelo Espírito Santo, à medida em que a gente contempla a glória do Senhor como que por um espelho. Vemos a imagem de Cristo no espelho da palavra. E essa contemplação ainda não é nítida, não é clara. No entanto, o Espírito está agindo em mim, está agindo em você, está agindo em nós, fazendo com que a gente se conforme à imagem do Filho de Deus, de Jesus, de Cristo. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós nos voltamos para a palavra, quando nós olhamos para Jesus, se olharmos para Jesus, dia a dia o Espírito Santo vai nos tornar mais semelhantes a Ele, vai nos conduzir à imagem de Cristo. E quando o Senhor vier e nos transformar plenamente na sua imagem glorificante, né, este terá sido também uma obra do Espírito Santo em nossa vida. Do começo ao fim será a obra do Espírito Santo. Hoje nós conhecemos em parte, mas haverá um momento em que tudo será finalizado, tudo será compreensível, pois nós estaremos diante da presença do Senhor, tá bom? Apesar do vídeo ter tido algumas alterações aqui, algumas dificuldades, eu espero que isso tenha sido um estudo que tenha frutos na sua vida, tá bom? Receba meu carinho, receba meu abraço.